Mateus 5,13. Vamos fazer a leitura até o versículo 16. Diz assim a palavra do nosso maravilhoso Deus: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado. E assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Amém? Pai Santo, essa é a tua bendita e poderosa palavra que nós acabamos de ler, e pedimos ao teu Espírito Santo que fale conosco, que fale ao nosso coração de uma forma poderosa, nos dê a revelação da tua palavra, que cada pessoa que está aqui nessa noite seja tocado pela tua palavra, seja tocado pela tua presença, Senhor, em nome de Jesus, assim seja, amém, glória a Deus, amém? Pode sentar, se aquietem, se acomodem, em nome de Jesus. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos a esse culto da família hoje à noite. Bom que estamos aqui, apesar do calor. Deus abençoe. Que bom, né? Se vocês estiverem com muito calor, pode abrir aí as janelas e portas, amém? Mas a Bíblia nos chama para ser sal e luz. Nós somos chamados para ser sal e luz, amém? Diga para o seu irmão: você foi chamado para ser sal e luz, sal da terra e luz do mundo. E isso é uma metáfora muito apropriada, que traz verdades muito profundas sobre a nossa vida cristã. Verdades muito profundas sobre o nosso comportamento cristão. Como nós devemos nos mover, como nós devemos andar, como nós devemos agir como servos de Deus, como filhos de Deus, para que nós possamos promover o maior e o máximo impacto nas pessoas que ainda não são do reino, que ainda não experimentaram essa graça e essa salvação poderosa. Você sabe que muitas pessoas, elas usam a desculpa de que não estão no reino de Deus, por causa do nosso talvez mau testemunho, do nosso mau exemplo muitas vezes. E as pessoas de lá de fora, a sociedade lá fora, elas cobram que nós como cristãos tenhamos um comportamento à altura, um comportamento digno da fé que nós professamos ter em Cristo Jesus. E muitas pessoas dizem assim: olha, para ser crente igual fulano de tal, eu não quero ser. Quem já ouviu essa expressão? Não é? Se for para ser crente igual fulano de tal, eu não quero ser. Claro que isso é uma desculpa que as pessoas dão, mas nós precisamos facilitar o caminho das pessoas para Deus, sendo cristãos genuínos, amém? Sendo cristãos que faz a diferença, sendo cristãos que realmente sejam sal da terra e luz do mundo, como Jesus nos ensina nessa palavra. Então esse texto aqui, de Mateus capítulo 5, verso 13, em que Jesus nos ensina que nós devemos ser sal e luz, é uma metáfora muito apropriada sobre o comportamento cristão, sobre como devemos nos mover, sobre como devemos agir, sobre como devemos expressar a nossa fé em Cristo, de forma simples, mas ao mesmo tempo poderosa, sem fingimento, sem hipocrisia, para demonstrar que realmente somos de Cristo e atrair pessoas a Cristo. Você sabe que as pessoas, elas estão farejando hipocrisia. As pessoas lá de fora, elas estão farejando fingimento ou hipocrisia religiosa. E elas detectam com muita facilidade quando percebe alguém que mostra ser uma coisa na sua fé, mas que na verdade não é.
E isso é notado no comportamento diário, no trabalho, na família, em casa, com os irmãos, com os primos, familiares, com os colegas de trabalho, com os colegas de escola. Jesus não quer que nós sejamos agentes secretos da fé. Jesus quer que nós, de maneira simples, mas ao mesmo tempo poderosa, possamos expressar a nossa fé como um estilo de vida. Porque não tem como nós escondermos quem nós somos de fato, queridos. Não dá para escondermos quem nós somos de fato. Nós podemos até enganar algumas pessoas por um determinado tempo, mas não dá para enganar a todos por muito tempo. Principalmente as pessoas de nossa convivência, principalmente as pessoas próximas a nós, as pessoas que convivem conosco diariamente, principalmente a nossa família. Não dá para a gente usar uma máscara social para a nossa família, não dá para a gente mostrar para o marido, ou para a esposa, ou para os filhos, ou para os pais, aqueles que estão mais próximos de nós, que nós somos uma pessoa que na verdade não somos. Então o que Jesus está nos ensinando? Que Ele deseja que eu e você possamos viver o cristianismo com simplicidade, mas ao mesmo tempo com autenticidade, com verdade, com sinceridade. Isso não significa que Jesus espera de nós perfeição, porque Ele sabe que nós não somos perfeitos. Ele sabe que nós falhamos, que nós erramos e que nós pecamos. Mas até quando nós erramos, até quando nós falhamos, admitir que falhamos, admitir que erramos, reconhecer o nosso erro, é um caminho que evidencia que nós somos sal, que nós somos luz, porque nós não estamos tentando mascarar o nosso erro, a nossa falha, mas estamos admitindo, somos humanos, e por sermos humanos falhamos. Nós não estamos usando uma máscara religiosa, nós não estamos usando um fingimento para tentar mostrar ser quem não somos. Então Jesus está nos chamando a essa responsabilidade, ser sal e ser luz. E o que o sal provoca? Quais são as características do sal? Para você que está anotando, primeira coisa, o sal provoca a sede. Não é verdade? Impossível você comer uma comida que tem um pouco mais de sal e você não sentir sede. O sal vai provocar isso. Se você come um pouquinho mais de sal, você vai ter sede, você vai ter vontade de beber algum líquido, de beber água para saciar a sua sede. Então, como sal, Jesus espera que a nossa vida em volta das pessoas esteja provocando sede nelas. Mas que tipo de sede? Sede da presença de Deus, sede da palavra de Deus, de tal maneira que ao vivermos com as pessoas, ao convivermos com as pessoas que estão próximas a nós, nós possamos provocar nestas pessoas sede de Deus, sede da presença de Deus. O sal também melhora o sabor dos alimentos. É ou não é? É muito bom você comer uma comida bem temperada, com um ponto certo de sal, né? Com um ponto adequado de sal. Porque se você come uma comida insossa, insípida, é muito ruim. Então o sal, ele maximiza o sabor dos alimentos. Ele dá um sabor muito agradável aos alimentos. Nós também, como sal, precisamos provocar sabor nas pessoas. Você sabe que existem muitas pessoas que perderam o sabor pela vida. Existem muitas pessoas que perderam o sabor de viver, por conta de várias circunstâncias, dores, decepções, perdas muito dolorosas, muito difíceis, muito acentuadas, e várias situações que as pessoas vivem o tempo todo, e muitas delas estão sem sabor pela vida, estão desesperançosas da vida, não querem mais viver, estão apenas vegetando, estão apenas existindo, mas não estão de fato experimentando a vida verdadeira que Cristo tem para cada uma delas. Mas o sal dá sabor. E se nós formos esse sal que Jesus quer que nós sejamos, nós estaremos espalhando esse sabor da vida, esse sabor de Cristo, esse sabor da presença de Deus nas pessoas que estão próximas a nós. E as pessoas, ao olharem para nós, ao olharem para a nossa vida, não buscando em nós perfeição, porque nós não somos perfeitos, mas ao olharem para a nossa vida em Cristo, nosso relacionamento com Cristo, elas desejarão ter esse sabor desta vida verdadeira que só Jesus Cristo pode dar, que só Jesus pode dar. Então, o sal dá sabor.
O sal também conserva. O sal também conserva. Se você salga uma carne, por exemplo, ela aguenta muito mais tempo do que se ela não fosse salgada. Um peixe, ou qualquer outro tipo de alimento, não é verdade? Hoje a gente tem as nossas geladeiras modernas, mas eu me lembro da minha infância, minha avó, por exemplo, não tinha geladeira. Isso há uns 35 anos atrás ou mais. E ela não tinha geladeira. Eu lembro que ela salgava a carne dela. E ela colocava carne salgada em uns varais, né? Como se fosse de roupa mesmo. Não sei se você já teve essa experiência. Isso acontecia muito na zona rural. Não sei se hoje acontece ainda. E colocava para secar ao sol. Quem já viveu isso, ou já teve essa experiência? Ok. Por quê? Porque com sal a carne era preservada. Ela era conservada por mais tempo, ela não se deteriorava, ela não se estragava, ela não se perdia. Então o sal tem esse poder germicida, bactericida, né? Esse poder de matar esses micro-organismos que causam a putrefação, a deteriorização dos alimentos. Então Jesus está usando essa metáfora dizendo: você é sal da terra. Por quê? Porque você tem que provocar sabor, porque você tem que provocar a sede de Deus nas pessoas, e porque você deve ajudar a conservar este mundo. Você acha que o mundo está terrível? Está, mas não está pior por causa da presença da igreja. Sabia disso? A igreja, como Jesus disse, é a coluna e o baluarte da verdade. Há desafios, sim. Infelizmente acontecem escândalos na igreja, envolvendo a igreja, ou até mesmo líderes, até mesmo pastores, infelizmente acontecem. Mas mesmo assim, há um povo genuíno, há uma igreja verdadeira do Senhor Jesus na face da terra. E essa igreja verdadeira, que é sal, eu não estou me referindo a esta comunidade aqui, eu estou me referindo a cada comunidade do Senhor Jesus, espalhado pela terra, amém? A cada um daqueles que fazem parte do povo de Deus espalhado pela terra. Aqueles que são sal, eles estão preservando essa terra de uma putrefação ainda maior. Por quê? A Bíblia diz que quando a igreja for arrebatada, quando a igreja for tirada da terra, e a igreja que ainda mantém essa terra um pouco melhor do que ela está. Se você acha que está ruim, você não queira nem saber quando a igreja for arrebatada, como a coisa vai ficar. Então o sal conserva, o sal preserva. Se você for este sal, você vai conservar a sua casa, você vai conservar a sua família, você vai proteger a sua família. Porque a presença do sal protege de deteriorização, de putrefação. Vocês estão entendendo? Então a sua presença na sua família, os seus conselhos, as suas orações, as suas liberações proféticas, quando você libera a palavra sobre o seu filho, sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre a sua vizinhança, isso tudo você está salgando aquele ambiente com o sal de Deus. Jesus disse: tende sal em vós mesmos. Tende sal. Então você tem que ser um crente que salga, que faz a diferença. Diga amém se você está entendendo. E para que o sal ele produza os seus efeitos, ele precisa de algumas coisas. Primeira coisa, o sal precisa de alta qualidade. Jesus disse assim, vamos para a palavra? Ele diz assim, verso 13, Mateus 5,13: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, a não ser para ser jogado fora e pisado pelos homens. Então o que Jesus está nos dizendo? Primeira coisa, para o sal produzir os seus efeitos, ele precisa ser um sal de altíssima qualidade. Se ele perder a sua salinidade, se ele perder a sua qualidade, ele não serve para nada. Se o sal se tornar insípido, se o sal se tornar insosso, se o sal perder o sabor, Jesus disse que esse sal não tem valor, ele não serve para nada, não serve nem mesmo para adubo. Ele só serve para uma coisa: ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Ou seja, ele se torna descartável, porque ele perdeu a sua qualidade. Então Jesus está nos mostrando que para o sal fazer influência, para o sal ter um impacto positivo, ele precisa de alta qualidade.
Vai pegando isso, porque eu vou mostrar para você como nós, como cristãos, seremos cristãos de alta classe, né? De alta qualidade. Não estou falando do ponto de vista socioeconômico, não. Vocês entendem o que eu estou falando, né? Não me confundam, por favor. Então, outra qualidade que o sal precisa ter para produzir impacto, além de ter alta qualidade, é que o sal precisa estar próximo daqueles que ele vai salgar, ou daquilo que ele vai salgar. Então, se o sal não tiver alta qualidade, pode botar no alimento, não vai ter valor nenhum, porque não salga. Mas também, se o sal tem muita qualidade, mas se não se mistura com o alimento, com a carne, também não vai ter nenhum valor. Qual é o valor do sal no saleiro? Pastor, eu comprei um sal de excelente qualidade. Hoje tem todo tipo de sal, né? Sal rosa do Himalaia, sal disso, sal daquilo, todo tipo aí. Pessoal que faz tratamento de saúde tem sal de todo tipo, de toda qualidade, de todo valor. É ou não é? Mas o que adianta o sal ter altíssima qualidade e estar lá no saleiro? Não vai ter valor nenhum. Porque embora ele tenha alta qualidade, não está misturado aos alimentos. Então, para o sal produzir efeito, escute isso, precisa de duas coisas. Precisa ter alta qualidade e precisa estar misturado com os alimentos. Do ponto de vista nosso também é a mesma coisa. Como cristão, nós precisamos ser cristãos de primeira classe. Como cristãos, nós precisamos ser cristãos de alta qualidade. Nós precisamos ser cristãos com alto grau de salinidade espiritual, com a alta qualidade, com a alta potência de salinidade espiritual. Mas ao mesmo tempo, nós precisamos estar misturados com as pessoas. Não misturados no sentido de nós absorvermos a cultura e o movimento dessas pessoas e agirmos como elas. Não, misturados no sentido de que nós estaremos influenciando, salgando, produzindo efeitos, impactando lá na nossa casa, lá na nossa família, lá na nossa faculdade, lá no nosso trabalho, lá na nossa empresa, mostrando para as pessoas como é que vive a vida cristã com simplicidade e com poder. Quantos estão entendendo o que eu quero dizer? É isso que este mundo precisa, meus irmãos. Nós não somos perfeitos, é verdade, nenhum de nós somos. E Jesus não está exigindo de nós perfeição, mas Jesus quer de nós, de mim, de você, que nós tenhamos alta qualidade, como sal que nós somos, como cristãos que nós somos, e ao mesmo tempo que nós estejamos junto com as pessoas, influenciando as pessoas positivamente. Não foi à toa que Jesus foi chamado de amigo dos publicanos e pecadores. Os fariseus e os escribas e os religiosos da época de Jesus tinham a maior bronca de Jesus, porque Jesus comia com prostitutas, Jesus comia com pecadores, Jesus comia com publicanos, Jesus ia na casa de publicanos, de cobradores de impostos, Jesus ia na casa do povo que era considerado pela elite religiosa da época de Jesus a ralé da sociedade. Jesus estava misturado com esse povo todo, mas ele não se contaminava, ele não absorvia a cultura dessas pessoas, pelo contrário, ele influenciava essas pessoas com a cultura do reino, ele impactava essas pessoas com a cultura de Deus, mas ele estava lá com essas pessoas. Será que você já foi chamado alguma vez de amigo de prostitutas e pecadores? Jesus foi, porque Jesus não excluía ninguém, ele estava próximo das pessoas e ele influenciava, ele impactava essas pessoas. E ninguém que tinha um encontro com Jesus, ninguém que tinha um contato poderoso com Jesus, saía daquele encontro sem ser marcado positivamente pela glória de Deus. Por isso as pessoas da época de Jesus, e hoje também assim, ou amavam muito Jesus, ou odiavam muito a Jesus. Ninguém ficava neutro em relação a Jesus Cristo, e até hoje não dá para ser neutro em relação a Jesus. Não dá. Ou você vai amar muito a Jesus, ou você vai odiá-lo, ainda que você não diga com suas palavras, mas com suas atitudes isso é manifesto. Na época de Jesus era a mesma coisa. Ou tinha aquele grupo que amava Jesus e que era capaz de fazer sacrifícios por ele, porque perceberam o quanto ele era amável, amor em pessoa, o quanto as suas vidas foram marcadas, impactadas pela presença de Jesus. Então tinha um grupo que era apaixonado, que amava Jesus de todo o coração, mas ao mesmo tempo tinha um grupo que odiava Jesus. E os religiosos eram os que mais odiavam Jesus. Os escribas e fariseus, que estavam mais preocupados com os ritos e com as cerimônias da lei,
e não com a vida, não com relacionamento verdadeiro. Estes religiosos eram os que mais odiavam Jesus. Mas Jesus estava misturado com o povo. Jesus estava misturado com o povo. E aí ele podia salgar, ele podia fazer a diferença, ele podia impactar. Amém, queridos? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então, para você promover um grande impacto na sociedade, na sua sociedade, na sua casa, na sua família, na sua empresa, nos seus negócios, na sua família, na sua faculdade, onde você estiver, onde Deus colocou você, para você promover um impacto positivo, você precisa de duas coisas: ter alta qualidade de sal, ter alto grau de salinidade espiritual, ou seja, seja um crente que realmente faça diferença, um crente espiritual, que é uma espiritualidade simples, verdadeira, sincera, não uma coisa religiosa hipócrita, e ao mesmo tempo que esteja junto com as pessoas, influenciando, salgando. O que acontece é que muitos de nós não têm condição de viver junto com as pessoas que não são crentes porque se contaminam. Muitos de nós é levado pela cultura, é levado pela onda. Muitos de nós não sabem se comportar. Alguns de nós não somos sal, alguns de nós somos chuchu. Você sabe que o chuchu, ele não tem sabor próprio, não é verdade? Se você coloca o chuchu no peixe, ele vai ter gosto de peixe. Se você colocar o chuchu na galinha, vai ter gosto de galinha. Se você colocar o chuchu na feijoada, ninguém faz isso, mas só um exemplo, vai ter gosto de feijoada. Não é verdade? Mas o sal não, onde ele está, ele é notado a sua presença. Então Jesus está chamando você não para ser um crente chuchu, para absorver o sabor do ambiente que você está, não, para onde você estiver, exalar o bom perfume de Jesus, exalar o bom perfume de Cristo. Diga amém se você está entendendo. Diga glória a Deus. Como é que eu aumento então, pastor, a minha salinidade? Como é que eu aumento a minha qualidade de sal em mim, do sal espiritual que há em mim? Como é que eu faço isso? Porque Jesus diz que esse sal tem que ser de alto nível. Primeira coisa, queridos, para aumentar a nossa qualidade, para que nós tenhamos um sabor salgado que faça diferença nessa terra, que as pessoas olhem para nós e desejem nos imitar, porque nós estamos imitando Cristo, como disse Paulo em 1 Coríntios 11, 1, para que as pessoas olhem para nós, ou nos amem muito, ou até nos odeiem por conta de Cristo. Se alguém odiar você, escute isso, que seja por conta de Jesus. Quem recebe isso? Se alguém tiver ódio de você, que seja por conta de Cristo, porque você é de Jesus, somente por isso. E aqueles que amarem você, que sejam também pelo mesmo motivo, por conta de Jesus. Mas como é que eu faço para aumentar a minha salinidade? Eu preciso, primeira coisa, meditar na palavra de Deus, de dia e de noite. Eu preciso meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Quando eu medito na palavra de Deus diariamente, quando eu crio esse hábito de meditar na palavra diariamente, vai sendo produzido dentro de mim uma qualidade de sal, uma qualidade de vida espiritual. O Senhor vai falando comigo, o Senhor vai transformando o meu coração, o Senhor vai limpando áreas da minha vida que precisa ser limpada, o Senhor vai adestrando o meu caráter, o Senhor vai poldando algumas coisas que precisam ser poldadas, e Ele vai me limpando pela palavra. Ele vai me limpando pela palavra. Quantos estão entendendo o que eu quero dizer? A Bíblia nos diz em Salmo, capítulo 1, que aquele que medita na palavra de Deus de dia e de noite, é como árvore plantada junto à corrente de águas, que dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Árvore plantada junto à corrente de águas. Deus quer que nós sejamos este sal que salga, e para isso nós precisamos criar o hábito de meditar na palavra. Nós vivemos tempos desafiadores, porque muitos de nós evangélicos, cristãos evangélicos, não querem mais meditar na palavra. Algumas pessoas criaram o hábito de fazer uma consulta meio que esotérica na Bíblia.
Senhor, fala comigo. Né? Coisa assim aleatória. Senhor, eu quero ouvir o Senhor falar comigo. E abre a Bíblia assim. Não sei se você já viu aquela história que alguém estava desesperado e aflito, disse: Deus, fala comigo agora, Senhor. E abriu a Bíblia. Aí caiu no texto: Judas foi se enforcar. Ele disse: não é possível, o Senhor quer que eu me enforque. Fala comigo agora, Senhor, de novo. Aí abriu, caiu no outro texto que dizia assim: o que você tem que fazer, faça depressa. Então não dá para você ler a Bíblia assim, irmãos. Você tem que pregar as Escrituras e você tem que meditar, você tem que ler. De Gênesis a Apocalipse, uma porção todos os dias. Uma porção todos os dias. A gente às vezes quer que Deus fale com a gente não abre a Bíblia para Deus falar conosco. Ah, Senhor, o Senhor fala com todo mundo, não fala comigo. Deus está dizendo: deu a Bíblia para você, é só abrir e ler. Eu vou falar com você. Queridos, é impressionante como Deus fala conosco quando nós lemos a Bíblia. E é sempre revelações novas. Eu estava compartilhando ontem com a minha família um texto, estou lendo Gênesis, né? Início do ano, terminei a leitura da Bíblia final do ano passado, estou recomeçando, estou lendo a Bíblia novamente em Gênesis. Estava lendo a história de Jacó. E aí aquele texto de o presente que Jacó mandou para Esaú. Eu já li aquilo centenas e centenas de vezes, mas me saltou assim no coração esse detalhe. Eu falei: meu Deus, que interessante isso. Esse Jacó era muito, muito, muito rico, porque ele deu um presentinho para o seu irmão. Quer ver? Eu quero mostrar para você o presente que ele deu para o irmão dele, para Esaú. E eu compartilhando isso com a minha família, eu falei: que interessante, já li esse texto tantas e tantas vezes, mas nunca assim prestei atenção nesse detalhe. Olha que interessante, Gênesis 32, verso 13. Depois de passar ali a noite, escolheu entre os seus rebanhos um presente para o seu irmão Esaú. Ele queria aplacar a ira do seu irmão, né? Depois de 20 anos, o irmão estava irado com ele ainda, ele queria aplacar a ira. Mas a questão é, olha o presente que ele deu para o seu irmão. 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 fêmeas de camelo com seus filhotes, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentos e 10 jumentas. Só um presentinho assim, irmãos. Eu olhei esse texto e falei: uau, esse camarada era muito rico, viu? São detalhes. Você recebe isso, irmão? Sobre a sua vida? Você recebe esse mistério aqui? Olha que tremendo. 200 cabras e 200 bodes. Quanto é que custa isso, hein? Quanto é que custa isso, seu Queu? 200 cabras e 200 bodes. Quanto é que custa isso? Tem ideia? Quanto é que custa 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 fêmeas de camelo com seus filhotes? Quanto é que custa 40 vacas? 40 vacas. 150 mil aproximadamente. Uau! 20 jumentas, 10 jumentos, 10 touros. É aquele zangão, né? Aquele touro lá que cruza com 70 vacas. 10 touros daquele, quanto é que custa? Rapaz, eu fiquei lendo esse texto e meditando nisso. Falei: meu Deus, isso só foi um presente que ele mandou para o irmão para aplacar a ira do irmão. O irmão estava zangado com ele 20 anos, guardando ira, dizendo assim: eu vou matar esse cara, né? Lembra dessa história? Vocês conhecem a história, sim ou não? Estou falando para quem lê a Bíblia. E ele manda um presente assim para o seu irmão. Eu falei: uau, eu nunca tinha prestado atenção nesses detalhes aqui. E ontem, meditando, prestei. Então olha só, como quando você está lendo a palavra de Deus, ela vai falando com você o tempo todo. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, sim ou não? Ela vai ministrando ao seu coração o tempo todo, trazendo revelações ao seu coração o tempo todo.
Não é um livro comum que você diz assim, eu já li a Bíblia, eu já li esse livro aqui, já conheço tudo. Irmãos, ninguém conhece a Bíblia. Conhece uma coisinha ou outra, mas toda vez que você abre, Deus fala com você, há revelações novas, há uma palavra fresca do céu, há algo novo que Deus ministra no seu coração, há um detalhe novo que salta diante dos seus olhos, e você, sabe, cresce diante da palavra. Então, quando você medita na palavra diariamente, o que está acontecendo? Você está crescendo na sua qualidade espiritual, essa salinidade em você vai aumentando. Vocês estão entendendo, queridos? Como é que eu aumento a minha salinidade? Meditando na palavra de dia e de noite. E se nós meditarmos na palavra de dia e de noite, irmãos, nós, sabe, teremos muita qualidade nos nossos relacionamentos espirituais. Obrigado, filho, Deus abençoe. Muita qualidade. Porque muitas coisas, muitos erros que nós cometemos, é por falta de alimentar-se da palavra. Se a gente gastar tempo com a palavra, e aí eu quero conclamar essa igreja para que este ano de 2021 seja um ano da palavra na minha vida e na sua vida. Amém, gente? Eu quero convocar esta igreja como um pastor desse rebanho, que esse ano seja um ano da palavra para mim e para você. Que a gente gaste mais tempo, sabe, nos debruçando na palavra, não aquela leitura corrida com pressa, mas nos alimentando, nos debruçando na palavra, anotando os versículos, memorizando versículos bíblicos, que foi uma outra prática que o nosso adversário está lutando para que a igreja perca. Porque no meu tempo de juventude, a igreja sabia versículos de cor, a igreja memorizava versículos. Hoje, se eu fizer aqui, não vou fazer isso, fique tranquilo, mas se eu fizer uma apanhada aqui, muitos de vocês não conhecem 2, 3 versículos memorizados. Alguns conhecem muito, mas tem uns que não conhecem 1 ou 2. Deixa eu perguntar aqui, cita um versículo aí de cor. Alguns de vocês não vão saber citar nenhum. Ou talvez eu citar somente o Salmo 23. Né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então nós precisamos criar o hábito. Nós precisamos criar o hábito de voltar a meditar na palavra de Deus, de memorizar as escrituras sagradas. Isso é importante. Amém? Então, como é que eu faço? Meditar na palavra. Como é que eu faço para aumentar a minha salinidade? Vida de oração. Vida de oração. Irmãos, não existe atalhos, não. Nós estamos no século 21, nós estamos no ano 2021, tecnologia por todo lado, mas o nosso Deus permanece o mesmo, e não existe atalhos para a vida cristã de sucesso, para uma vida cristã vitoriosa. Nós precisamos desses ingredientes, oração e meditação na palavra diariamente. Todos os dias você precisa separar um tempo para Deus, um tempo que a gente se tranca no nosso quarto, no nosso aposento, como diz a Bíblia em Mateus 6,6, e ora ao Senhor em secreto, e fala com Deus em secreto, e medita na palavra em secreto, e Ele vai falar conosco poderosamente. Aquilo que você constrói em secreto, Deus vai fazer manifestar em público. Diga amém se você está entendendo. Deus vai fazer manifestar, mas você tem que construir esse relacionamento com Deus. Vida cristã é relacionamento. Quanto mais próximo de uma pessoa você estiver, mais você vai se tornando parecido com aquela pessoa. Eu estava conversando com alguém essa semana, não lembro quem foi, meu Deus. Eu acho que foi alguém da igreja. E eu falando, você já observou que às vezes a criança, ela convive num ambiente em que os pais, ou alguém, mesmo que não seja os pais, alguém da família começa a xingar, e a criança desde pequena, porque vive nesse ambiente, começa a falar palavrão, começa a xingar. Quem já viu isso? Quem já viu crianças falando palavrões feios, xingando, coisa feia? Quem já viu? Por quê? Porque ela convive num ambiente assim, ou é da escola, ou é dos pais mesmo, que tem pais que têm esse hábito de xingar, ou é de irmãos, de alguém. Ela vive naquele ambiente, ela aprende. Então nós aprendemos nesse ambiente. Quando você anda com a pessoa, você vai ficando parecido com esta pessoa. Mas quando você anda com Jesus,
Quanto mais você anda com Jesus, quanto mais relacionamento você tiver com Jesus, mais você vai se tornando semelhante a Jesus, mais próximo a Jesus, mais cheiro de Jesus você vai tendo, mais as suas palavras vão sendo iguais às de Jesus. Olha Pedro queria negar que conhecia Jesus, mas ele não conseguiu. A mulher disse para ele: você é um deles. Não sou. Você é, porque a tua forma de falar te denuncia. Mesmo Pedro querendo negar que era cristão, que era de Jesus, que conhecia Jesus, ele não conseguiu, porque ele falava igual ao mestre, conviveu com ele 3 anos e meio. Então, quanto mais próximo você for de Jesus, mais parecido você será dele. O chamado seu e meu, queridos, o nosso chamado é para imitarmos a Jesus. É para imitarmos a Jesus, amém? É para exalarmos o bom perfume de Jesus, é para sermos mais parecidos dele, de Jesus. Então, por isso a importância de uma vida de oração, de uma vida de meditação na palavra. Outra coisa que nos ajuda a aumentar a nossa salinidade, comunhão com outros irmãos, seja na célula, seja nos cultos. Comunhão com outros irmãos. Você sabe que a Bíblia nos diz que um ferro afia um outro ferro. E é bom quando às vezes há conflitos entre nós, porque nos ajuda a tolerar, nos ajuda a ser paciente, nos ajuda a perdoar, nos ajuda a andar a segunda milha, porque é muito fácil eu andar com gente que só concorda comigo. É ou não é? É muito fácil eu andar com gente que diz amém para tudo que eu falo, para tudo que eu faço. Mas eu preciso de pessoas que discordem de mim. Eu preciso de pessoas que me confrontem. Eu preciso de pessoas que me estimulem a paciência, que me estimulem o amor, que me estimulem o perdão. E a igreja, seja no templo, seja na célula, é um ambiente maravilhoso para isso, irmãos. É um ambiente maravilhoso para isso. Às vezes a pessoa diz: eu vou mudar de igreja porque está tendo muito conflito na minha igreja. Mas em qualquer igreja que você for, vai haver situações que vai desafiar você na sua fé, na sua paciência, no seu amor, no seu perdão. Qualquer igreja, qualquer ambiente. Por quê? Porque nós estamos lidando com pessoas. Nós estamos lidando com seres humanos. Eu acho lindo quando Jesus escolhe os 12 dele, irmão. Se você for fazer um estudo dos 12 de Jesus, é bem interessante. Jesus pega os camaradas que tinham os pensamentos totalmente divergentes um do outro e coloca na mesma equipe. Na mesma equipe. Por quê? Porque Jesus gosta de diversidade. Então essa comunhão com os nossos irmãos nos ajuda a crescer em nossa salinidade, nos ajuda a crescer na nossa qualidade de vida espiritual. Amém? Quantos estão entendendo? Congregar é importante, estar na célula é importante, estar nos cultos é importante. É igual a brasa, irmãos. É igual a brasa. Quanto mais a brasa está no fogo, mais quente ela fica, mais intensa ela fica. A Bíblia nos fala em Atos 5,42. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de anunciar que Jesus é o Cristo. Hebreus 10:25 diz: não deixemos de congregar como é costume de alguns, antes exortemos e admoestemos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então nós somos chamados pelo Senhor para estar juntos. A igreja é um chamado para estar junto. Esse ano de 2020 nós enfrentamos um grande contra-ataque, nós precisamos continuar em oração, porque o inimigo atacou a igreja de uma forma terrível. Uma das formas foi nos separando, nos distanciando. Por mais que nós estivéssemos tentando nos conectar através dos cultos online, muitas pessoas, muitos irmãos ainda têm muita dificuldade com o culto online. Não é a mesma coisa do culto presencial. Não é a mesma coisa de estar numa célula fisicamente com pessoas ali junto, como não é a mesma coisa de estarmos aqui reunidos. Grande desafio nós enfrentamos. E nós precisamos estar em vigilância, atentos, apercebidos, porque o nosso inimigo sabe que juntos nós somos mais fortes. O nosso inimigo sabe que juntos nós podemos conquistar muito mais, que juntos nós podemos fazer muito mais. Amém, meus amados irmãos?
Então nós precisamos da comunhão. Quando nós estamos na comunhão, eu e você em comunhão, você e seu irmão em comunhão, quando nós estamos em comunhão como igreja, juntos, partilhando da mesma fé, compartilhando uns com os outros, comunicando as necessidades uns aos outros, a Bíblia nos mostra que isso ajuda a aumentar a nossa salinidade espiritual, a aumentar a nossa qualidade de vida cristã. O que mais eu posso fazer? Eu posso servir e contribuir com a minha igreja local, com os meus dons. Toda vez que você serve com seus dons, você cresce espiritualmente. Toda vez que você serve com seus dons, você entra em um outro nível espiritual. Eu tenho falado isso constantemente. Pessoas egoístas são pessoas que têm uma tendência maior à depressão. Não estou dizendo que pessoas que estão com depressão é porque são egoístas. Não confundam a minha palavra. Eu estou dizendo que pessoas egoístas, que pensam apenas em si mesmas, que focam apenas em si mesmas, elas têm uma tendência maior à depressão. Porque há uma alegria sobrenatural em servir o outro. Há uma alegria sobrenatural em esquecer a nossa própria dor, pelo menos por um tempo, em esquecer o nosso próprio problema, pelo menos por um tempo, e ministrar a outro, e servir ao outro, e compartilhar o dom que Deus nos deu com o outro. E quando nós servimos aos outros, nós tornamos cristãos mais salgados, mais saborosos, em que as pessoas, elas experimentam de nós, no bom sentido da palavra, elas provam de nós, no bom sentido da palavra, e elas dizem, o sabor é de cristão genuíno. Amém? O sabor é de cristão verdadeiro, é de homem de Deus, é de mulher de Deus. Então, queridos, quando nós servimos a comunidade, quando nós servimos a nossa igreja, quando nós servimos os nossos irmãos com tudo que Deus nos deu, e isso é poderoso para aumentar a nossa salinidade espiritual. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, a Bíblia diz, servindo uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então todos nós recebemos dons. Diga para o seu irmão, você recebeu dons. Muitos dons. Amém? Deus temperou vocês com muitos dons. Ah, pastor, eu não sei o que eu faço, eu não sei fazer nada. Sabe, você sabe fazer alguma coisa, você é importante, você é útil, você sabe fazer alguma coisa. Pega esse dom que você tem, que Deus lhe deu, e coloca à disposição do reino, e faça algo pelo reino. Desde coisas aparentemente simples, até coisas um pouco aparentemente maiores, mas sirva a sua igreja, sirva os seus irmãos, com os dons que Deus te deu. Amém? Outra coisa que ajuda é compartilhar a sua fé com outros. Não seja um agente secreto de Jesus. Ah, você é crente? Ah, eu estou frequentando lá a igreja do pastor Grandão. A pessoa tem vergonha de dizer que é. Você é crente? Não, eu vou lá de vez em quando na igreja do pastor Grandão. Não, queridos, compartilhe a sua fé com as pessoas. Eu entreguei a minha vida para Jesus, sabe? Jesus teve misericórdia de mim, Ele me alcançou, Ele me salvou, Ele perdoou os meus pecados. Eu não sou um perfeito, mas eu entreguei a minha vida para Jesus, e eu estou buscando forças em Deus para seguir firme nesse caminho. Então quando você compartilha a sua fé, quando você anuncia a sua fé, quando você proclama a sua fé para outros, você está aumentando a sua salinidade espiritual. Essa semana eu estive no hospital visitando uma pessoa, e toda vez que eu vou no hospital visitar alguém, eu aproveito para orar por todos que estão ali naquele quarto, né? Não só a pessoa que eu fui destinado a visitar. E eu percebo o brilho nos olhos das pessoas, as pessoas que estão ali sofrendo com alguma enfermidade. E quando você leva a palavra de Deus, quando você compartilha a palavra de Deus, quando você ministra a palavra de Deus, o brilho nos olhos que as pessoas ficam, elas estão, geralmente as pessoas que estão ali, estão receptivas. Até hoje só uma pessoa que eu fui visitar, quer dizer, que eu fui orar, não que eu fui visitar,
que eu fui visitar recebeu. Mas até hoje, só uma pessoa que ofereceu oração no hospital, e ela não quis, porque fazia parte de uma religião daquelas que acha que é pecado orar em público. E quando eu disse assim, você gostaria que eu orasse por você? Ela disse, não, eu já sou de religião tal. Eu falei, não, mas eu não estou falando de religião. Eu gostaria de orar por você. Eu não quero. Eu falei, tudo bem, então tá bom, perdão. Só aconteceu comigo uma vez. Eu disse, meu Deus, né? Como a religião, ela destrói o coração da pessoa, né? A pessoa ali no sofrimento, sentindo dores, eu pedi para orar por ela e ela não quis, porque fazia parte de uma determinada religião. Mas isso aconteceu uma vez, né? Todas as outras vezes que eu vou no hospital visitar alguém, que eu peço para orar por todos que estão no quarto, dar uma palavra e orar, todas as pessoas dizem, podem orar, pode orar. Ah, é sempre bom ouvir a palavra de Deus, é sempre bom, eu quero ouvir. E eu aproveito para orar e ministrar sobre as pessoas. E você percebe o brilho nos olhos dessas pessoas, irmãos. Então escute uma coisa, compartilhe a sua fé com os outros. Compartilhe a sua fé em Cristo com outras pessoas. Seja a boca de Deus, seja canal de Deus. Sabe, deixa Deus tocar em você aí, dizer, Senhor, eis-me aqui, me usa. Eu quero abrir uma célula na minha casa. Eu quero convidar os meus amigos, eu quero convidar os meus vizinhos, eu quero convidar os meus familiares. Eu quero formar um pequeno grupo de pelo menos 5 pessoas, em que eu vou falar do teu amor, em que eu vou falar do que eu tenho aprendido, em que eu vou ministrar a fé em Cristo Jesus. Todos vocês aqui podem ser uma bênção na vida de alguém. Todos vocês que estão aqui podem ser um instrumento de Deus na vida de alguém. Há pessoas que só ouvirão o Evangelho através da sua vida, irmãos. Há pessoas que estão esperando você abrir a boca e falar de Jesus para elas. Há pessoas que só crerão, que só se converterão a Jesus através de você. E se você for negligente, e se eu for negligente ao meu chamado, e essas pessoas se perderem eternamente, o Senhor vai requerer essas almas de nossas mãos. Eu penso muito nisso, eu tenho muito temor diante de Deus com isso. Senhor, tem misericórdia de mim, que eu faça tudo o que o Senhor me mandou fazer, que eu não seja negligente na obra que o Senhor me deu, amém? Então que nós possamos dizer assim, Senhor, eu quero ir aonde o Senhor mandar eu ir. Eu quero falar aquilo que o Senhor mandar eu falar. Eu quero falar àqueles a quem o Senhor mandar eu falar. Eu quero ser instrumento de Deus para abençoar pessoas. Eu quero ser instrumento de Deus para trazer pessoas para Jesus, para trazer pessoas para o reino de Deus. E quando Jesus voltar, ou quando eu partir dessa terra, eu quero levar comigo o máximo de pessoas que eu puder para Jesus, para o reino de Deus, para os céus. Eu quero levar comigo o máximo de pessoas. Eu quero povoar o céu. Amém? Já pensou se Deus te der um bairro para você morar lá no céu? É só uma imaginação que veio aqui na minha mente agora. Eu tenho o direito de imaginar, amém? A Bíblia não diz nada disso, mas de vez em quando eu imagino umas coisas assim meio malucas. Eu acho interessante isso. E eu estou imaginando agora, imagine se Deus lhe der um bairro para morar lá no céu e dizer assim, olha, Jude, Josivaldo, cada um de vocês que estão aqui, você vai morar nesse bairro aqui, e a sua responsabilidade é povoar esse bairro aqui no céu. Todos que você ganhar para Jesus vão ser os seus vizinhos e vizinhas aqui no céu. Tem muito crente que vai morar sozinho no bairro, viu, gente? Se essa imaginação minha, é só imaginação, tá, irmãos? Não é bíblico isso não, é só seu pastor variando aqui. Mas se essa imaginação minha for verdadeira, vai ter muito crente morando sozinho no céu. Porque tem muito crente que não está povoando o céu, não. Eu estava conversando ontem com o John, ele falou uma coisa comigo que eu achei interessante. Ele disse que alguém estava atormentado, pensando em tirar a vida, e ele ia passando e o Senhor falou com ele. É engraçado você conversar com o John, que ele é todo calmo, né? Jeito de falar bem peculiar assim. Ele disse, sabe, pastor, Deus me deu uma visão. E Deus falou comigo, corte lá naquele rapaz e fale de Jesus para ele. Aí ele disse que encostou no rapaz e perguntou, e aí, está tudo bem com você? E a pessoa disse, não estou nada bem não. E ele começou a ministrar o evangelho para aquela pessoa, e Deus falou comigo, pastor, para eu levantar uma campanha de jejum por ele.
Foram quantos dias, João? Foram quantos dias de jejum? Quantos? Não, quantos dias você falou que levantou uma campanha de jejum? Ah, foi um dia só. Deus falou com ele, faça um jejum por essa pessoa. Aí ele fez um jejum. Orou, ministrou. E depois de alguns dias encontrou a pessoa. E disse, e aí, como é que você está? Ah, estou bem, agora eu estou bem. Uma coisa simples. Amém, gente? Todos nós podemos ser canais de Deus para abençoar alguém. E a minha oração é que você seja um sal que faça a diferença. A minha oração é para que cada um de nós sejamos um sal que salga onde nós estivermos, aonde nós formos, em nossa família, em nosso bairro, em nossa vizinhança, cada um de nós, amém? Que cada um de nós estejamos povoando o céu, que cada um de nós estejamos trazendo o máximo de pessoas que nós pudermos para o reino de Deus, para Cristo. E uma coisa eu quero dizer para você, Jesus está voltando, isso é fato. A gente não sabe nem o dia nem a hora, mas Ele está voltando. E nós precisamos aproveitar esse tempo para trazer o máximo de pessoas para Jesus que nós pudermos. Não é uma religião, é uma pessoa. É Jesus, que nos ama e que nos salva e que nos perdoa e que deu a sua vida para que nós pudéssemos ser salvos e transformados pela sua graça. Então que eu e você sejamos esse sal. Amém? Salga, que dá sabor, que provoca sede, este sal que faz a diferença, esse sal que tem alta qualidade, mas ao mesmo tempo que se mistura para salgar, para fazer a diferença e para abençoar as pessoas.